terminal de integração da Praia Grande foi o primeiro terminal da cidade. Por conta disso, ele apresenta já muitos defeitos, muitos problemas, não anda bem das pernas, vamos dizer assim. Por conta disso, passou a ser o centro de uma novela, não sei se eu posso dizer assim, com interdições e desinterdições. Mas por que isso está acontecendo? É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje, porque são dos assuntos que eu vou tratar com o meu convidado hoje, o Dr. Douglas de Melo Martins, que é juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos. Bom dia, Dr. Douglas. Bom dia, Elda, é um prazer. Seja muito bem-vindo de volta ao café. Sim, é um prazer. Vamos falar um pouquinho sobre essa... Eu falei novela porque assim, tem vários capítulos, né? O que está acontecendo na verdade com o terminal de integração? Quais são os problemas que ele está apresentando e quais as providências a serem tomadas? Elda, vamos só fazer um resgate histórico do que aconteceu. Esse terminal é o mais antigo de São Luís. Isso. Foi construído há mais de 2 décadas, ainda na administração de Conceição Andrade, quando foi prefeita de São Luís. Esse terminal, portanto, é o mais antigo e, além disso, foi construído ali bem na beira-mar. Ou seja, ele sofre muito o efeito do salitre. Salinidade, né? É verdade, é verdade. Então, esse terminal, ele, juntamente com todos os outros que foram construídos posteriormente, passaram a ser responsáveis pela integração do sistema de transporte coletivo. Essa integração, ela é muito importante para a mobilidade urbana, claro, porque é nela, exatamente nestes terminais, que uma pessoa pode vir de um bairro, servido por uma determinada linha de ônibus, pegar um outro para ir para outro bairro, e aí ele não precisaria pagar uma outra passagem. Isso. Desativar um terminal como esse, portanto, tem consequências para muitas pessoas. No caso do terminal da Praia Grande, quase 500 mil de pessoas. É mesmo? Mais de 400 mil pessoas utilizam aquele terminal todos os dias. Todos os dias. Então, se nós paramos aquele terminal no dia seguinte, serão centenas de milhares de pessoas que precisarão pagar mais passagens, 2, 4 passagens a mais. E isso pode ser gravíssimo para a renda familiar. Mexe com a vida mesmo, né? Se uma pessoa que ganha salário mínimo, por exemplo, que são as pessoas que usam o transporte coletivo, essas pessoas precisarem tirar mais 2 ou 4 passagens por dia, precisar pagar mais 2 ou 4 passagens por dia, realmente é algo muito grave. E foi por isso que nós tentamos encontrar uma solução que seja equilibrada para o problema desse terminal. O problema é grave e tudo começou por iniciativa da prefeitura. Foi o município que entrou com uma ação contra o consórcio, pedindo que a justiça obrigasse o consórcio a fazer a reforma e dizendo que o terminal já estaria em uma situação ruim. O que aconteceu? Como de regra faço, marquei uma audiência de conciliação. Nesta audiência nós começamos a discutir a solução para o problema. Só participando dessa audição, Ministério Público, representante da Prefeitura e E o consórcio. E o consórcio, certo. Perfeitamente. Então, todos presentes nessa audiência, essa audiência foi pela manhã, na Vara de Interesses Difusos e Coletivos, e não chegamos a consenso, porque o contrato prevê que a manutenção é de responsabilidade do consórcio. O contrato que foi assinado após a conclusão da licitação que regulou todo o transporte coletivo. Isso, entendi. O município diz, é manutenção. As empresas dizem, não, é reconstrução, está tão destruído. Tudo bem, o contrato prevê que a manutenção é por nossa conta, mas esse terminal especificamente não é uma manutenção, é reconstrução. Portanto, seria de responsabilidade. Não é de nossa competência. Exatamente. Esse impasse está para a justiça resolver e eu estou tentando resolver pela via da conciliação. Não houve acordo nessa audiência. Quando foi à noite, eu vi pelos meios de comunicação que o terminal estaria interditado. Saiu nos jornais. O terminal está interditado hoje à noite. De manhã nós estávamos discutindo a solução para o problema pela via da conciliação. À noite o terminal estaria interditado e as pessoas amanheceriam o dia na porta do terminal sem poder entrar para pegar um outro ônibus. Não sabia de nada, já viu pela televisão, pelos meios de comunicação, que a situação tinha tomado outro rumo. Tomado outro rumo. E aí? Isso é de noite, de manhã todo mundo precisa... À noite mesmo foi desinterditado. Na mesma noite, porque realmente não havia sentido. Nós começamos a discutir aquele assunto pela manhã, à noite interdita o terminal de surpresa. Desinterditado o terminal, voltam as audiências de conciliação.
Essas audiências seguintes não tiveram êxito e eu deferi uma liminar e determinei que os consórcios deveriam reformar imediatamente, sem discutir de quem era a responsabilidade, quem vai pagar se discute depois. Não teve consenso, teve consenso, a justiça veio e decidiu. Então eu determinei que os consórcios fizessem, mesmo que ao final o município tenha que pagar. No final do processo é que nós vamos decidir se isso era uma reforma ou era uma reconstrução, para decidir de quem era a responsabilidade. Determinei e os consórcios cumpriram, fazendo de forma escalonada. O que eu fiz? Interditei as plataformas 3 e 4, que são as piores. Por que são as piores? Essas duas são as que ficam mais próximas do mar e estavam mais desgastadas. Na parte de trás do terminal. Essas eu interditei logo de plano e determinei que essas fossem reformadas imediatamente e deixei funcionando as plataformas 1 e 2, que estavam em uma situação melhor, e a perícia lá realizada, diga-se de passagem, perito escolhido em audiência, na presença de todos, todos presentes, Ministério Público, consórcio, município, ninguém, e é a hora, por exemplo, quando o juiz vai escolher o perito, no primeiro ato em que todos tomam conhecimento, tem que dizer, esse perito, eu não concordo com ele, porque ele tipo jurado, você pode... Mais ou menos, pode impugnar na hora. Você pode impugnar Não pode impugnar o jurado, pegando aqui o exemplo que você está dando, depois que já julgou. Depois que já julgou, entendi. Depois que o jurado já fez o papel dele, mas eles têm a possibilidade de dizer que aquele perito não está de acordo com o que eles pensam. Exatamente. Naquela hora. Naquela hora. Certo. O juiz escolhe, porque quem escolhe é o juiz. Perito é judicial, perito não é ministerial, não é Ministério Público que escolhe, não é consórcio que escolhe, não é município que escolhe. Perito judicial, quem escolhe é juiz. Então eu escolho, mas os outros podem impugnar, dizer, doutor, não concordo, esse perito é amigo da outra parte, é meu inimigo, esse perito não é qualificado. No caso, é um engenheiro. Engenheiro é que é qualificado para fazer isso. Mas ninguém impugnou, tudo certo. Perito escolhido, sem reclamação de ninguém, na hora própria para reclamar, ninguém reclamou, o perito vai, faz a perícia e diz, olha, plataforma 2, 3 e 4 não tem como funcionar mesmo, tem que interditar imediatamente, e eu interditei, Pronto. Conforme o perito disse. E disse, a 1 e 2 aguenta mais este período, não aguenta o próximo inverno, que foi o inverno passado. Aguentou, o perito até disse que não aguentaria, mas aguentou. De qualquer forma, ela estava interditada. O que aconteceu? Quer dizer, isso já é uma questão, se foi inverno passado, isso já é uma questão que vem se arrastando há um tempinho. Há bastante tempo. É de 2019 esse processo, de julho de 2019. Tá. O que aconteceu? Então, interditadas 3 e 4, reformadas plataformas 3 e 4, entregues essas plataformas, eu dividi responsabilidades, os consórcios fizeram a estrutura e a prefeitura eu determinei que fizesse o asfaltamento e a sinalização. Sim. Pronto, todos fizeram a sua parte, desinterdita 3 e 4, passou a funcionar aquelas, interditei a 1 e 2. Entendi. E o grande problema agora é resolver como tratar as plataformas 1 e 2, para que elas também sejam reformadas, porque o terminal está funcionando precariamente. Ela está prevista com 4 plataformas para atender 400 mil pessoas por dia e estão atendendo essas mesmas 400 mil pessoas, quase 500, com duas. Há quanto tempo a 1 e a 2 estão interditadas? Há mais de meio ano que elas estão interditadas. Há meio ano aproximadamente. Em dezembro, final do ano passado, dezembro, começo de janeiro, acho, interditei as plataformas 1 e 2, liberei as 3 e 4 que estão prontas. Plataformas 3 e 4, o engenheiro responsável pela obra, que foi contratado pelos consórcios, disseram que ela estava em ordem. Um grupo de engenheiros depois, mais 3 disseram, está em ordem. E por isso elas estão funcionando, não tem risco de cair essas plataformas. Então, essas estão funcionando. A 1 e 2, eu já marquei audiência 2 vezes. Na primeira, nós não tivemos... Você vai me contar essa história no próximo bloco, porque ela está enrolada, viu? Eu falei que era novela, mas ela está com um enredo um pouquinho mais complexo do que uma novela. É uma série. É uma série. É uma série que quanto mais a gente assiste, mais que assistir, parece que não chega ao final nunca. Mas nós vamos fazer um intervalinho rapidinho, só um minutinho de tomar água mesmo, e a gente volta já já para continuar conversando. Minuto só, tá?
estamos de volta conversando aqui sobre a interdição das plataformas do terminal de integração da Praia Grande com o juiz Douglas de Melo Martins. E vamos continuar a nossa série? Uma série O que aconteceu até agora? Só para recapitular. Foi interditada 2 plataformas, 3 e 4, foram recuperadas. Estamos agora já na segunda fase de recuperação. Que são 1 e 2. Plataformas 1 e 2. Que até agora não começaram. Não. E aí? Por que essa novela de interdita e desinterdita? Eu já tentei algumas vezes. Veja só. Tentando, logo que resolvido, plataforma 3 e 4, terminal funcionando só pela metade, muito desconforto para as pessoas que lá estão, iniciamos a tentativa de solucionar 1 e 2. Marco a primeira audiência, vem a pandemia. Marquei uma audiência, se não me falha a memória, para março. E essa audiência de março teve que ser adiada por conta da pandemia. Foi bem perto, acho que, do período do lockdown. E a pandemia estava no seu período mais crítico, foi adiado. Marco novamente para outra data. Compareceu o município e todos foram intimados. Compareceu o município e o consórcio, o Ministério Público não compareceu. Fizemos um acordo processual, seguimos o processo adiante, marquei uma outra audiência para uma data posterior, que vai ser agora, já no dia 22. Nesse meio termo, semana, né? Sim, nesse meio do caminho, novamente tomei conhecimento pelos meios de comunicação que estava se discutindo novamente as plataformas 1 e 2, a condição precária do terminal. Eu vi pelos meios de comunicação. Eu pensei, pronto, estão todos preocupados com o terminal, eu já marquei 2 vezes a audiência, não deu certo, agora todo mundo vem, porque está todo mundo preocupado. Todo mundo interditando. Marco a audiência e marquei só com um intervalo de 1 semana. Muito pouco tempo. E as pessoas foram intimadas assim, pelo WhatsApp, na correria. Bem informal mesmo. Bem informalmente. Muito rápido e marcada a audiência com espaço curto. E essa audiência deveria ter ocorrido. Na véspera da audiência, o Ministério Público e a Prefeitura, os dois, pedem o adiamento da audiência com a mesma justificativa. Confusão. É uma série mesmo, tem jeito, uma série. É uma série mesmo. Os dois fizeram o mesmo requerimento de adiamento sob o fundamento de que eu marquei a audiência com espaço curto demais. Mas se não estavam nos meios de comunicação reclamando que estava demorando, aí eu marco com uma maior brevidade, os dois pedem adiamento. Bom, aí eu remarco novamente. Um prazo maior para todo mundo se preparar. Porque no caso desta, eu nem marquei a audiência, não foi especificamente desta do terminal. Eu peguei todos os processos, Helder, que tem a ver com mobilidade urbana. Lá é uma confusão. Para ver se resolvia tudo de uma vez só. Tudo de uma vez só. Era processo da tarifa, porque os empresários entraram dos consórcios contra o município, dizendo que o aumento da tarifa foi abaixo do que deveria, do que está previsto no contrato. De outro lado, tem uma ação popular dizendo que a tarifa foi acima do valor. Entendi. Então, tem vários outros problemas. São mesmo interesses difusos, né? São, e bem Olha, agora confusos que eu entendi mesmo. o nome dessa vara, interesses difusos mesmo, porque cada um tem um ponto de vista a respeito de uma determinada situação e cada um tem o seu interesse ali dentro, né? Sim. Mas assim, só trocando em miúdo agora, por que se vocês estão resolvendo... A competência é da vara de interesses difusos e coletivos, certo? Exato. Se vocês fazem uma reunião de manhã, como é que à noite ele pode estar interditado? Tem outras competências dentro dessa mesma situação que podem tomar as mesmas providências? Tem. Quem poderia, por exemplo, e foi quem interditou, Defesa Civil é um órgão do Poder Executivo. Corpo de Bombeiros é um órgão do Poder Executivo. São órgãos que têm competência administrativa e podem chegar em um local que esteja de fato com um risco de desmoronamento, de incêndio, alguma coisa assim. No caso de bombeiro, risco de incêndio, bombeiro pode correr lá e interditar independente de justiça. Entendi. Defesa Civil tem risco de desmoronamento. Pode a Defesa Civil correr ali e interditar sem precisar da justiça. Foi assim que Justiça faz a audiência pela manhã, quando foi à noite, Defesa Civil foi lá e interditou. Pode acontecer, Defesa Civil tomou conhecimento por alguém que estava na audiência, de que há um problema no terminal, corre lá para interditar. Não é muito normal isso, porque se já está nas mãos de um outro órgão que está cuidando para solucionar aquele problema,
a rigor, deveria se esperar um pouco. Mas ocorreu e o órgão tem competência para isso. Mas o fato é que eu marquei audiências envolvendo todos os problemas que tem na mobilidade urbana. Tem desde assuntos que envolvem sinalização de trânsito, que envolve tarifa, que envolve terminais, que envolve presença ou não de camelôs dentro de terminal. São várias coisas, segurança do sistema, a própria discussão sobre quem vai controlar as gratuidades, quem é responsável por exemplo, se alguém utiliza uma carteira falsa, é outro conflito. O município... é muito problema dentro de um problema só, né? Sim, por isso que eu marquei todos. Essa audiência que pediram adiamento foi porque eu marquei para resolver todos os problemas, porque há uma outra confusão entre o município e os consórcios, que é quem vai controlar o sistema de bilhetagem eletrônica. Quem controla esse sistema é quem pode, por exemplo, cancelar a tua carteira de estudante ou não. Entendi. Quem vai cancelar um cartão de idoso ou não, quando a pessoa utiliza indevidamente. Então, outro conflito. O município é quem controla e os empresários estão dizendo, olha, nós constatamos às vezes uma fraude, uma carteira falsificada, comunicamos à prefeitura e a prefeitura deixa aquela carteira falsa lá, a pessoa continuar utilizando. Eles ainda brigam por isso. Essas audiências que eu tentei resolver todas de uma vez, são todos esses conflitos. Bilhetagem, terminal, tudo de uma vez para tentar encontrar uma solução. Assim, só querendo fazer o papel do advogado do contra. Enquanto essa situação toda não se resolve, consórcio, Ministério Público, Prefeitura, Defesa do Consumidor, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Vara de Interesses Difusos Coletivos, não entram assim numa como é que eu passo? Uma sintonia, para chamar uma palavra bonita. O que acontece com o consumidor? Ele não corre o risco de estar sobrecarregando duas plataformas, já que todos os passageiros foram transferidos para duas, e daqui a pouco elas também apresentarem defeito, enquanto a 3 e 4 não são, enquanto a 1 e 2 não são recuperadas? Esse é o problema. Aí? É um problema mesmo. Por isso que eu marquei já para o dia 22 agora de outubro uma outra audiência, que eu espero que todos compareçam. Ministério Público, município, consórcios, todos compareçam. Intimei inclusive os bombeiros e defesa civil, porque eles, aqui e acolá, eles aparecem na história. Uhum. Então agora eles vão comparecer por ordem minha, eles vão ter que oficialmente dentro intimados, do problema. Intimados para que eles venham também e no meio de uma audiência esclareçam qual é a situação concreta. O que eu espero de fato, Elda, na próxima audiência do dia 22, todos compareçam, ninguém me apareça com desculpa de que foi intimado de última hora, ninguém me apareça com desculpa de qualquer que seja, e venham com espírito aberto para que nós encontremos uma solução consensual em que todos colaborem, consórcio, município, com a nossa participação, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, entendi, todos venham com o intuito de ajudar a resolver o problema, não o de aumentar o tamanho do problema. Pois é, porque enquanto se discute, por exemplo, essa reunião já marcada para o dia 22, se eu não me engano é quinta-feira da próxima semana. Exatamente. Se enquanto isso acontece uma nova interdição, já dessas que o senhor toma conhecimento de noite pela televisão, por outros meios de comunicação, de manhã o passageiro amanhece sem terminal. É essa a grande questão. E aí? As pessoas, quem vai perder? As pessoas precisam agir com responsabilidade. Esse assunto eu já expliquei algumas vezes. Muita gente, até passageiro mesmo que usa o terminal, às vezes pergunta para mim, mas doutor, por que o senhor não interdita? Não é só interditar, parece até coisa de meme. Não é só interditar. Não é só interditar? Não, não interdita. Por que não interdita? Não interdita porque mais de 400 mil pessoas usam todos os dias. E essas 400 mil pessoas neste terminal pegam outro ônibus, vindo de qualquer lugar. Por exemplo, alguém que vem da área Itaquibacanga, pega o ônibus, vai para Coab, vai para o Coatrac, vai para o Coroadinho, vai para qualquer outro lugar sem pagar. Se não tivermos o terminal, fechar o terminal, as pessoas vão ter que pagar outra passagem. É por isso que eu não interdito. Ah, mas não há um risco de cair? Não, não há um risco de cair. Está funcionando mal
está precário, como existem várias coisas precárias na cidade, mas não há risco de cair não é esse risco iminente, não tem. Plataformas 3 e 4, porque estão Sim, reformadas. sim, sim. Está em uma situação de desconforto, porque se um local cabem 450 mil pessoas durante um dia, e você corta aquele local ao meio e diz, essas mesmas 400 mil pessoas vão usar só a metade. Só a metade vai claro ficar desconfortável, que fica uma situação né? de desconforto. Vai É como ficar... um ônibus. Só uma última pergunta. Essa situação, ela não corre o risco de se repetir em outros terminais? Pode acontecer. É por isso que já existe processo tratando sobre a reforma dos outros terminais e estas reformas já estão em andamento. Alguns já até foram concluídos. Amém. Não estão maravilhosos como deveria ser, mas é importante, Elda, uma coisa, nós estamos aqui no espaço do Poder Legislativo, TV Assembleia. Vejam que esses assuntos, algo que eu quero chamar a atenção, eles não são assuntos que devem ser discutidos prioritariamente no Judiciário. Certo. São políticas públicas. É verdade. Políticas públicas deveriam estar sendo discutidas e são discutidas basicamente no Poder Legislativo e no Executivo. O Judiciário só entra se for caso de vida ou morte. Então, nós não podemos, esse assunto mobilidade urbana, transporte coletivo, está excessivamente judicializado. Está tudo sendo resolvido muitas na questões justiça. que acabam sendo judicializadas antes que passem pela discussão de órgãos competentes, como o senhor está falando, a Assembleia Legislativa, no caso, para essa discussão junto com a população, né, que devia estar participando desse processo também. Olha, doutor Douglas, eu tinha 1000 outros assuntos para conversar, mas essa questão aí foi uma série que eu tive que maratonar esse tempo todinho. Não teve jeito. A gente vai continuar conversando, saber quais as providências que vão ser tomadas e o que a população pode esperar do resultado de todas essas negociações, que a gente espera que sejam para o bem de todo mundo, claro. Eu espero, dia 22, todos presentes, todos com o espírito aberto, todos com vontade de resolver o problema, não aumentar o problema, e que este assunto vire assunto no espaço próprio. O Judiciário não pode substituir Executivo e Legislativo. É nesses espaços em que esses assuntos seria devem mais ser ou menos, o discutidos. Judiciário não discute, ele só determina? O Judiciário determina. Eu até posso, em audiência, fazer um debate, fazer uma discussão, mas o ideal é que a discussão ocorra. O Judiciário não é para se sobrepor aos outros poderes, passar por cima do Executivo e Legislativo. Ele tem que agir com equilíbrio. E esse equilíbrio ele só deve entrar em situações, digamos, de vida ou morte. Não é toda hora que o Judiciário deve interferir. Graças a Deus ainda não é o caso. Está quase o caso, mas ainda não é o caso. Como minha produtora já está ali morrendo, me dá sinal, nós vamos acabar essa entrevista, mas já acho que depois do dia 22 a gente já tem que conversar a respeito de novo para saber qual o resultado, primeiro, dessa audiência e quais as providências que vão ser tomadas a partir daí. Mas, por enquanto, por hoje, doutor Douglas Martins, muito, muito obrigada pela sua participação no programa de hoje. Eu é que agradeço. Um grande abraço. Bom dia para você. Bom dia para você também que está aí do outro lado nos assistindo, mas que sabe que essa conversa toda fica, aliás, essa série toda fica à sua disposição no nosso site, nas nossas redes sociais. Você pode acompanhar a hora que você quiser, porque o nosso conteúdo está lá prontinho, bonitinho para você. Mas só para lembrar, todo dia eu estou aqui, 8h30 da manhã te esperando, tá? Tchau.